Irlandi, quais os desafios para termos um transporte rodoviário menos poluente? Ou seja, um transporte mais limpo? A gente escuta muito um transporte sustentável, que é justamente a pergunta que o Luiz fez agora para a gente. Boa. Acho que é a bola da vez, né? Essa questão do transporte aí mais limpo, né? A gente está falando muito de aquecimento global, de tudo isso, só que o Diniz já deu até um spoiler aí com a gente falando, né? Tem algo que isso ainda é muito, mas muito ainda cultural aqui, que é a questão dos custos. Hoje, a gente sabe aqui, já tem empresa que está investindo bastante pesado nisso. A Ambev está substituindo toda a sua frota. Ela, claro, não vai conseguir substituir 100%. Tem a máquina vermelha e amarela aí com a segunda maior frota elétrica do país, hein? Exatamente isso. E as empresas estão investindo, só que, cara, isso ainda tem um custo absurdo para você substituir uma frota. Você tem a boa vontade, você tem a ideia, você compra a ideia, mas você esbarra no quesito custo. Vou dar um exemplo. Chega a quase 3 vezes. Eu ia falar isso, né? A gente tem uma média ali de 2,95 a 3,5 ali, quase 3,10 vezes o valor de um veículo normal. E você não tem incentivo para isso, é por sua conta e risco. Você vai fazer porque você defende essa causa, porque você defende essa ideia, mas não tem um incentivo. Sei lá, vou dar um exemplo do Rio. Eu já trabalhei em uma empresa que era sediada no Rio, e todos os caminhões eram com placa do Rio. Por quê? O Rio ele te dá um incentivo lá no IPVA. Você tem um veículo movido a gás natural ou elétrico. Isso gera um incentivo para tu ter que fazer. Por menor que seja, mas é um incentivo. Mas você não tem nada do outro lado em troca, cara, a conta não vai fechar. Se você chegar para um cliente e dizer, eu vou te oferecer um frete aqui diferenciado porque o veículo é elétrico. Uma parte vai aceitar, outra parte não vai aceitar. E tu faz o que com esse teu veículo? Vai ficar parado? Tu tem a conta para pagar, tu tem a letra do caminhão para pagar, tu tem os custos dele parado. Caminhão parado é prejuízo? Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que hoje, um dos principais pontos realmente que impede isso, que esse transporte ele se desenvolva, ainda é os custos atrelados a ele. Isso aí, né? Tem algumas leis protecionistas, né? Em cima disso, né? Tem muito lobby, né? Mas, assim, o grande X da questão é a sociedade. A mudança de mindset da sociedade. Empresas como a máquina vermelha e amarela aí investem nisso, né? Você pega a Ambev, pega outras empresas que estão investindo pesado na parte elétrica, né? Porque a poluição hoje ela é responsável por 3,7 milhões de mortes. Então, isso é o painel do Clima Exchange. Você dá uma olhada lá nisso, é uma coisa absurda. E aí, quando você pega a mudança da sociedade, que ela começa a se integrar com essas empresas que realmente estão pensando num retorno, né, para essa sociedade, de menos poluição, de um transporte mais limpo, com certeza, né, as outras empresas vão a reboque seguir isso. Mas isso é regra de mercado, né? Até 2050, a gente já vai ter para mais de 60% da frota. Então, você vê que é uma coisa que não vai parar por aí. Essa coisa vai se perpetuar cada vez mais. E a geração que está vindo, a geração alfa, ele já vem com outra cabeça. Tanto é que já tem algumas montadoras pensando em mobilidade. Será que eles vão usar carro? Porque eles preferem outros meios de transporte. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, o meu sonho era ter um carro. Tu pega um rapaz de 18 anos hoje, o cara não está pensando em ter um carro. O cara está andando de Uber, ele quer mobilidade. Então, você vê como mudou a cabeça da galera, né? E as empresas, elas têm que acompanhar esse pensamento. Senão, vão ser fadadas ao fracasso. Não vai ter jeito. Você fica para trás, né? Verdade. Isso aí, na verdade, vai ser uma questão de sobrevivência, caminho sem volta, um transporte sustentável que não seja elétrico,
que seja com hidrogênio, que seja com qualquer outro tipo, com placa fotovoltaica. Isso aí. Como o Diniz falou, até 2050, vários países, principalmente da Europa, já fecharam um pacto para reduzir a emissão de carbono. Então, o combustível fóssil, o combustível derivado do petróleo, é um dos maiores ofensores para isso. Então, a tendência é que cada vez mais a gente popularize isso e a gente tenha um preço mais competitivo. Em relação ao Nordeste, qual a capital que tem melhor fluxo para transporte de mercadoria? Eu voto em Aracaju. Isso aí. Aracaju hoje é uma das consideradas uma das menores, mas é uma das mais efetivas ali, né? Se você corta, a cidade ela não está dentro da via de acesso, ela está afastada, assim também como Alagoas, né? O Alagoas você passa todo por fora, diferente de Pernambuco que você passa por dentro. E Fortaleza, como tu bem citou aí, é uma boa cidade, tem várias vias de acesso, não é aquela que se tu entrou, tu não tem para onde sair, tu tem que ficar ali. Mas o problema é que Fortaleza, eu vou usar um termo, mas talvez não seja isso adequado. Fortaleza ela foi um pouco esquecida, governamentalmente. Então, está um pouquinho sucateada, está passando por obras agora, o acesso, que eu trabalho diariamente, o acesso ao porto é conhecida como Rodovia da Morte, para você ter ideia, toda acabada, então é algo que está se estruturando ainda em Fortaleza, mas assim, é um potencial. Mas eu acho que hoje, eu concordo com o Diniz aí, eu fico também com Aracaju aí, em segundo lugar, Alagoas. Não, falo com propriedade, porque eu trabalhei ali no G Barbosa, né? Eu fui do Cencosud, então eu pilotei aquele do G Barbosa, eu conheço bem aquela área ali, mas Aracaju é uma cidade planejada, a realidade é essa. Top de linha. Perfeito, perfeito.